E aí galera, meu nome é Jason e estamos aqui em mais um vídeo analisando e comentando ideias de mangás enviadas por vocês na minha caixa de e-mail. Tem todo o processo para você enviar a sua sinopse, a sua ideia aqui na descrição também. Então, por favor, siga aqui as regras. Já quero avisar aqui logo de cara, né, que tem algumas pessoas que enviam para o e-mail da Gmail. Não é para o e-mail da Gmail, é para o e-mail que está aqui na descrição, porque daí você entra aqui na fila bonitinho. E se você quer furar essa fila, que são mais de 150 sinopses aqui, então demora bastante para eu conseguir ler a sua, mas se você quer furar essa fila e ter a sua sinopse lida mais rápido, seja um membro aqui do canal. Quero agradecer a todos que se inscreveram como membros do canal, porque isso me ajuda demais a continuar com o YouTube. Para quem não sabe, tem um canal de desenho ou com esse público, né, falando sobre mangá e tal, com um público muito nichado, né, um público pequeno de quem quer fazer mangá comparado com outros canais, não dá dinheiro nenhum. Então, com a contribuição de vocês, a gente consegue aqui manter o canal e dedicar um tempo a ele. Infelizmente, eu não consigo me dedicar mais, porque tem trabalho, todas essas coisas, mas o que, na medida do possível, a gente tenta fazer o melhor aqui. Então, a primeira sinopse de hoje é uma sinopse enviada por um membro, inclusive um membro que disse que já viu todos os 70 e tantos vídeos de sinopse que a gente tem aqui no canal. Parabéns e muito obrigado por isso. Com certeza algumas das coisas que eu vou falar aqui sobre a sinopse dele, então ele já deve ter visto aí, pescado ao longo de outros vídeos, mas de qualquer modo, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por ter assistido todos os vídeos e vamos iniciar essa sinopse. Depois dessa, as outras são sinopses normais, né, dos outros inscritos aqui do canal. A história se passa em um mundo medieval e tem um pouco de comédia. Ela começa com Annabelle, uma necromancer, revivendo os mortos de um cemitério como guardas. Como guardas, aventureiros e camponeses comuns para começar um golpe de estado contra o rei, que havia banido e proibido certos tipos de criaturas, entre aspas, e os magos da magia negra também, entre aspas. E isso vai ser um pouco mais desenvolvido na HQ mesmo, ok. E então surge o zumbi pescador, que vai ser tanto um alívio cômico quanto como quem a gente acompanha, ou seja, vai ser o personagem principal da história. A história então acompanha o caminho deles até o reinado e explica o porquê de Annabelle querer destruir o rei. Até que eles chegam no castelo. Aí ocorrem umas batalhas, sobrando apenas Annabelle e o zumbi pescador contra o rei, que é um poderoso mago que havia subido ao poder do mesmo jeito que Annabelle. Então ela termina com Annabelle e o zumbi pescador matando o rei e então subindo ao trono. Interessante, que a gente já tem uma espécie de spoiler do final, né? Um baita de um spoiler, aliás. Mas eu acho que esse spoiler pode ser interessante para a gente discorrer aqui ao longo dessa nossa conversa, que é o ponto, eu acho, principal ali. Primeiro, beleza, eu acho que a gente pode trabalhar essa questão do zumbi pescador se tornando uma espécie de personagem principal e ele se destacando em relação aos outros zumbis. Então, primeiro a gente vai ter a figura da Annabelle, né, como a protagonista da história, que vai iniciar ali os eventos e tal, e ela vai ressuscitar um monte de zumbi. Até então todos os zumbis vão parecer que tem o mesmo grau de importância pro leitor. E aí talvez, beleza, esse zumbi pescador ele vai se destacando e vai ganhando mais importância, tanto pro leitor quanto para a própria Annabelle. E aí é importante que talvez ele ganhe uma certa importância para ela, para que justifique o roteiro dar atenção para ele. Porque tem personagens que, por mais que o leitor às vezes se identifique e goste, fica estranho para a história se o roteiro começar a dar muita importância para aquele personagem, sendo que não é a história dele que está sendo contada. E aí eu acho que é uma jogada que o autor pode ter que fazer aqui, que é não só o zumbi pescador acabar caindo nas graças do leitor por conta de ser um alívio cômico, por conta de ser um personagem ali que talvez tenha mais destaque, mas daí ele acabar caindo um pouco nas graças da própria Annabelle, de modo que ela vai dar um pouco mais de atenção para ele do que para os outros zumbis e outras coisas do tipo, que são vamos dizer assim, guerreiros descartáveis, eu vou chamar assim, né? São descartáveis, ela vai ressuscitar e ela pode simplesmente jogar fora a hora que ela quiser. Mas por que ela não vai descartar talvez o zumbi, ou por que ela não vai usar ele dessa mesma forma, o zumbi pescador? Porque, sei lá, ele vai ter algumas atitudes ou coisas do tipo que vão fazer diferente. Eu não sei como é que os zumbis vão se comportar nessa história, se eles vão ser acéfalos, né, sem capacidade de comunicação, etc. E aí ele vai funcionar mais como uma espécie de pet ali na história, né? Ou se ele vai ter capacidade de se comunicar, de conversar e tal, e aí vai ter certas conversas com ela. Dá pra desenvolver a Annabelle
através dela conversando com o zumbi, mesmo que ele não se comunique de volta com ela, né? Talvez só focando ali nas expressões dele, nos olhares, em algumas atitudes que demonstram que ele está entendendo e está empatizando com ela, mas sem necessariamente precisar de falas para isso. É difícil de fazer, mas quando bem feito, conecta com o leitor, que é uma maravilha, cara. Iria funcionar muito bem essa questão do leitor se importar também com o zumbi pescador, tanto quanto se importa com a Annabelle, que obviamente vai ser uma personagem mais desenvolvida por ser a vontade dela que desencadeia os acontecimentos da história, e como o próprio autor diz aqui, ele vai desenvolvendo essa vontade dela, esse desejo dela ao longo da história. Agora vamos para a parte do spoiler, porque eu achei uma coisa interessante aqui. Já é revelado pra gente que a história termina com a Annabelle subindo ao poder, tal qual o rei já tinha subido antes. Então mostra que é uma história cíclica, e eu acho que ao mostrar que é uma história cíclica, a gente abre espaço para uma discussão exatamente sobre essa ciclicidade, sobre a própria Annabelle se perguntar: eu estou fazendo exatamente o que esse rei fez, o que me torna diferente dele? E aí, quando ela descobrir talvez que o rei fez isso, pode ser antes de, na verdade até bom, que seja antes dela confrontar, porque vamos imaginar que na jornada da história, onde o objetivo da Annabelle é depor o rei, né? É matar o rei e assumir o lugar dele, então é de se imaginar que quando tiver esse confronto final vai acabar a história. Aí a gente pode imaginar que ela vai descobrir que ele também era um mago de magia negra e tal, um necromante, que fez exatamente o mesmo processo que ela e assumiu o trono, e por isso que ele proibiu isso para que ninguém mais fizesse. Mas daí foi exatamente o ato dele proibir que tornou a Annabelle, vamos dizer assim, ter vontade de fazer exatamente o mesmo caminho. E aí a Annabelle pode se perguntar exatamente sobre essa questão, ter uma dúvida moral própria de tipo, o que me torna diferente dele, por que eu sou diferente dele, ou algo do tipo. E aí a história pode partir por dois caminhos. Um onde a Annabelle vai tentar se convencer e se provar como diferente dele, e tentar ser uma rainha melhor do que aquele rei foi, ou outro onde completa essa ciclicidade da história, seria um final um pouco mais negativo, talvez, onde a Annabelle vai ficar ali no trono, e aí ela também vai proibir as coisas, exatamente, para tentar impedir essa ciclicidade, e ela vai virar uma rainha tão ruim quanto o rei era, mostrando que isso é cíclico, essa jornada de poder, essa busca por poder, né, pelo controle ali, pelo governo, ela é uma busca fadada a dar errado, porque a pessoa se corrompe ao chegar naquela posição. Então, talvez ela, ao tentar impedir que outras pessoas se ergam e sejam novos tiranos, ela vai fazer exatamente o que o rei anterior fez e vai se corromper, se tornando igual. Então, acho que tem esses dois caminhos que dá para seguir na história. Um caminho um pouco mais otimista e outro caminho um pouco mais pessimista. E eu acho que os dois funcionam bem. Eu diria até que daria até fazer uma reviravolta onde o zumbi pescador mata ela ao perceber que ela está sucumbindo ao poder exatamente igual o rei anterior sucumbiu. Talvez esse zumbi pescador tinha sido morto pelo rei anterior. Ele estava vivo, ele apoiou o rei anterior morreu, e aí ele vê a Annabelle caindo exatamente no mesmo problema, e aí ele mata ela quando ela tá no trono, senta no trono junto com ele. Seria um final bem interessante, eu acho, para ser abordado também, um plot twistzinho ali no final. E aí dá um final um pouco mais esperançoso de novo, no sentido de que, tipo, ela não vai estar no trono, essa nova tirana não vai estar sentada ao trono. Apesar de deixar a vaga vazia, o que gera brechas. Mas aí, de repente, fica até uma brecha para uma outra história, continuação. Mas nesse modelo aqui de one shot eu acho sensacional esses modelos que dá pra gente trabalhar. Próxima sinopse. Em um universo paralelo ao nosso, em 2012, um terrível meteoro caiu na Terra, causando uma doença espacial que veio do espaço. Uma doença espacial que veio do espaço, irmão? É sério isso? É sério que o cara escreveu que é uma doença espacial que veio do espaço? Ok. Vamos lá. Essa doença foi se modificando e conforme o tempo, ela começou a dar poderes às pessoas, e depois de um tempo, já falou que era depois de um tempo, ela virou a genética mundial, a nova genética, virou o padrão, né, pelo que eu entendi aqui que o autor quis dizer, em que poucos nascem sem poderes, técnicas ou aparências modificadas. E esses poucos que nascem sem poderes vivem em uma cidade super protegida, que é onde o nosso protagonista vive. Ele é Nintek, mais conhecido como Ninja. Ele fala que é um apelido carinhoso, e ele quer trazer a paz a esse mundo cheio de vilões e monstros. E aí o autor coloca entre parênteses que ainda tem muita coisa, mas isso foi para encurtar a sinopse. Eu diria que
a gente não tem um desenvolvimento aqui muito bem bolado. Talvez a gente tenha acontecimentos. Acontecimento é diferente de desenvolvimento. Eu preciso destacar isso aqui porque, como eu quero focar nessa frase, né? Ainda tem muito mais que isso, mas ainda tem muito mais coisa, mas isso foi para encurtar a sinopse. Eu acredito que o muito mais coisa que tem não sejam sobre as informações que a gente precisaria para entender a história, mas sim acontecimentos em si, sabe? Que o autor pensou. E aí, nesse ponto, eu preciso dizer exatamente, né? Vamos destrinchar essa frase que eu disse, que acontecimento não necessariamente é desenvolvimento. E quando a gente está pensando um mangá, antes de a gente sequer imaginar os acontecimentos, a gente precisa pensar o que a gente quer desenvolver. É por isso que eu faço esse quadro de análise de sinopse e não de análise de roteiro. Sinopse é diferente de roteiro, no sentido, assim, eu chamo de sinopse, mas na verdade eu analiso a ideia, né? Eu quero analisar o mote inicial. Eu chamo de sinopse porque a sinopse ela é um texto curto, e o objetivo daqui é que sejam textos curtos, né? Porque eu não posso ficar aqui 15 minutos só lendo o que a pessoa escreveu para depois analisar. Pô, se um texto de 4 linhas eu já levo 10 minutos para analisar, para destrinchar e conversar bastante, se eu lesse um negócio aqui de, sei lá, 2 páginas, ia ser uma live para cada sinopse, ia ser inviável, ia ser completamente inviável fazer isso. Então eu chamo de sinopse exatamente para montar no modelo de uma sinopse e a gente poder abrir aqui a discussão e conversar sobre todos os entrames, todos os detalhes ali da história como um todo, porque a sinopse geralmente apresenta ali, ainda que de forma curta e resumida, todos os detalhes da história. E aí aqui eu acho que, e acontece isso em outras sinopses, é por isso que eu estou destacando aqui nesse caso, porque eu acredito que aqui também é um caso de que isso acontece em várias sinopses e ideias que eu leio aqui, que é o autor confundir os acontecimentos que ele imaginou com os desenvolvimentos e as criações feitas. Antes de você desenvolver o seu roteiro, que é quando você define os acontecimentos em ordem, é interessante, é importante que você tenha em mente, né, claramente qual é o tema da sua história, qual o objetivo do seu protagonista, qual é o objetivo da história que você está contando. E é isso que eu quero que seja, que eu gostaria que fosse apresentado na ideia, na sinopse, para que a gente pudesse discutir e entender melhor. Porque ao ler isso aqui, eu entendi um pouco do contexto do mundo, legal, é um mundo onde as pessoas têm poderes e quem não tem poder está preso. Legal. O lance do meteoro e tal, de como que isso veio, do que surgiu, isso tudo é um pormenor, né? Porque isso daí podia ser qualquer coisa, podia ser uma magia, podia ser um demônio que veio pra Terra, poderia ser uma explosão nuclear, poderia ser qualquer coisa que deu poderes e o foco central tem pessoas com poderes que estão livres, tem pessoas sem poderes que estão presas, o protagonista é uma dessas pessoas sem poderes, e aí ele quer a paz no mundo. Entende o que eu quero dizer? A gente não tem quem é esse personagem de verdade? Beleza, por que ele quer a paz no mundo? O que aconteceu com ele para ele querer a paz no mundo? São perguntas que vêm antes dos acontecimentos da história, que eu acredito que quando o autor fala que ainda tem muito mais coisa, mas isso foi para encurtar a sinopse, ele está se referindo. Tem várias sinopses que eu leio aqui que são uma descrição do que aconteceria no começo. Ah, a gente tem essa história aqui e esse é o personagem. Aí ele entra na cabana e na cabana ele encontra a família dele morta. Aí ele sai da cabana e saindo da cabana ele encontra uma pista. Aí ele busca a pista e aí a pessoa começa a descrever os acontecimentos. O que isso me indica é que a pessoa ainda não amadureceu aquela ideia o suficiente, ela foi tendo, né, várias. Ela está no primeiro estágio, no primeiro estágio da criação de um mangá. E eu abordo isso muito no meu curso, né, no Jornada do Mangá KBR, porque lá eu tento passar. Cada módulo é uma etapa da criação do mangá, de modo que você começa ali no primeiro módulo e quando você chega no último módulo, seu mangá está pronto aqui, impresso, publicado na sua mão. Essa é a ideia do curso como um todo. Então, eu tento passar por cada etapa e aí muitas vezes eu vejo que os autores aqui eles acham que eles estão mais avançados na criação, mas na realidade eles estão naquele início do início do início. O início do início da criação é quando você tem várias ideias, você tem vários acontecimentos, você tem várias coisas que você quer fazer na sua história. Então, pô, eu imaginei um vilão legal que ele tem uma asa de pedra, então vou colocar esse vilão legal que tem uma asa de pedra. Eu imaginei esses dois, ele lutando com o protagonista em cima de uma torre, então vou colocar uma torre na minha história. E aí a pessoa vai, através das coisas que ela achou legal e foi imaginando, ela vai construindo a história em cima daquilo. E geralmente... isso é o que acontece com todo mundo, isso é padrão, sabe? Você ter ideias e você ir colocando as suas ideias. Essas ideias já são o que eu estou chamando de acontecimentos na história. Acontecimentos são os eventos, são as coisas. O protagonista sai do canto A e aí ele encontra um personagem no canto B, aí eles lutam, depois eles viram amigos e aí segue, sabe? Mas isso não é o mote da história. E geralmente, se você passa direto desses acontecimentos, monta eles ali e vai já direto começar a produzir o seu mangá,
é a receita para você fazer um mangá que possivelmente seja vazio. Ele pode até ser interessante, ele pode até ter algumas coisas legais, mas ele geralmente vai ser vazio porque ele não estruturou essa ideia em uma história. Ele fez uma história a partir só de acontecimentos. Aí o que eu quero dizer? Qual que é a etapa inicial? A gente tem essas ideias, tem várias ideias que a gente quer pôr na história, a gente precisa primeiro pensar, ok, eu tenho essas ideias. Pensando nessas ideias aqui, qual é a história que eu quero contar? Quem é o meu personagem? E aí você desenvolve o personagem como uma pessoa real, com uma pessoa com família, com passado, com parentes, com desejos, com coisas que ele gosta, com coisas que ele não gosta. Você desenvolve esse personagem para entender ele como uma pessoa real. E aí, jogando ele nesse mundo que você criou, você pensa, ok, qual que seria o desejo dele, qual que seria o objetivo dele nessa história aqui e qual vai ser a história que eu vou contar, porque a história que você vai contar vai ser, né, ela vai ter um protagonista, porque esse protagonista é importante para essa história. E muitas vezes a gente imagina cenas e coisas assim, sem necessariamente imaginar isso. Por isso que várias pessoas, às vezes, têm várias ideias, mas falam, eu não consigo colocar minhas ideias no papel, eu tenho o começo e eu tenho o final da história, mas eu não consigo fazer o meio. Porque você talvez não tenha a estrutura, a base pronta. É como construir uma casa sem você ter a planta antes. Se você não tiver a planta, você pode sair construindo um monte de muro, mas você fala, pô, aqui eu faço um quarto, ou aqui eu faço um banheiro, ou aqui eu faço a sala, sabe? Você fica muito mais perdido. Você sabe que você quer construir uma casa, mas você não sabe onde colocar cada coisa porque você não fez uma planta ali, um modelo antes que fala, ó, isso vem aqui, agora isso vem aqui e beleza, minha casa está pronta. É exatamente isso que eu tento passar lá no Jornada do Mangaka BR da maneira mais detalhada possível para você realmente seguir passo a passo e quando você chegar no momento de escrever o seu roteiro e realmente colocar os acontecimentos em ordem, já tá tudo pronto, sabe? Já tá tudo pronto, você não vai ter essa dúvida de, peraí, o que eu faço agora? Você sabe o que você faz agora porque os seus personagens já foram desenvolvidos, os objetivos dele já estão tão claros, você sabe, beleza, se ele tá aqui agora, o próximo passo é ele fazer isso aqui, obviamente é ele seguir por esse caminho. E se obviamente é seguir por esse caminho, talvez eu possa quebrar aqui a expectativa do leitor que também acha que isso é óbvio, e aí fazer uma reviravolta onde a história vai para outro lado, e aí o leitor vai ficar perdido. E aí você consegue fazer essas brincadeiras de plot twist e coisas do tipo, porque você sabe mais ou menos a estrutura que você vai seguir. Você não está só intercalando vários acontecimentos que você imaginou e que seriam legais. Então, nesse caso aqui, eu sinto que ainda falta esse... Por que o personagem tem esse desejo de trazer a paz? Como necessariamente ele vai fazer isso? O que ele viveu antes para que ele crie esse desejo? Ele está ali num território que é preso e protegido por conta de ele não ter poderes. A paz que ele está falando é a paz contra as pessoas que estão prendendo eles ali. Então, tipo, é a paz para aquele povo que está preso? É a paz para o mundo inteiro? Qual o contato que ele tem com o mundo inteiro para poder ter essa paz com o mundo inteiro? Ele já nasceu preso ali, ele viveu numa época onde era solto, onde as pessoas com poderes e sem poderes conviviam juntos, e aí ele foi preso, então ele tem esse sentimento de revolta? Entende? São várias perguntas ali que a gente tem que se fazer antes de começar a realmente estruturar os acontecimentos. Porque quando você estrutura sem se fazer essas perguntas antes, você cria muitas dúvidas e muitas barreiras e a história fica sem conexão. É como você vai, usando o exemplo da casa novamente, é como você colocar um monte de tijolo em cima do outro sem colocar cimento para grudar esses tijolos. E aí a história, ela fica ali meio construída, mas ela fica troncha. Qualquer pergunta que o leitor se fizer, cai e desmorona. Então a casa sem o cimento ali para colar um tijolo no outro, se você põe a mão, apoia na parede, a parede já cai inteira. É exatamente isso aqui que acontece. Então, você que está aí começando a ter suas ideias e tal, e que de repente você começa a se pensar, pera, quem é meu personagem? O que ele viveu? O que ele quer? Essa história que eu tô pensando tá seguindo o que o personagem quer? Tipo, ele tá indo pra lá porque ele quer alguma coisa lá? Ou ele tá indo pra lá porque eu imaginei que lá vai acontecer algo legal? Porque eu imaginei uma cena legal? E aí você começa a estruturar a história de uma maneira mais consistente, onde cada ação do personagem faz sentido, onde cada acontecimento faz sentido, onde toda a história como um todo, ela faz sentido e aí você consegue se conectar com o personagem, consegue empatizar com ele, consegue acompanhar a história também, entendendo tudo e sem levantar todas essas questões que a podem derrubar e aí se tornar os famosos furos de roteiro, né? Que é quando tipo, você fala assim, mas de onde que veio isso? De onde que essa situação surgiu? E aquele negócio ali que não foi explicado? Mas por que o personagem quer isso? Ele parecia querer outra coisa, por que ele mudou agora?
Quando você tem tudo isso pensado antes, que é sim a primeira etapa de estruturar o seu projeto de mangá, aí depois fazer o roteiro fica muito mais fácil. Muito mais fácil e ele fica muito melhor também, eu arrisco dizer. Eu vou aproveitar aqui que durante a última sinopse eu falei bastante, né, sobre o meu curso, exatamente porque esses pontos que eu queria mencionar aqui eu tenho lá no curso detalhado. Eu quero dar novidade aqui de que acabou de sair o módulo 7 lá no Jornada do Mangaka BR. O Jornada do Mangaka BR, né, é um curso que ele foi lançado em construção, então ele lançou com 4 módulos inicialmente e são 9 módulos no total. E aí eu fui produzindo com base nas opiniões e nas dúvidas dos alunos, eu fui produzindo os próximos módulos e a gente já está no módulo 7 que acabou de sair, que é o módulo aqui sobre produzir as páginas. Então eu falei, né, sobre as etapas aqui, você consegue ver aqui pelos nomes dos nossos módulos, né, exatamente essas etapas aqui. Então a gente fala sobre a ideia, fala sobre como criar e desenvolver os personagens, que eu falei bastante na última sinopse, fala sobre o roteiro, como escrever o seu roteiro, a gente fala sobre todos os elementos de uma página de mangá para você começar a se preparar e entender esses elementos para poder fazer suas páginas. E aí falar sobre storyboard, e agora no módulo 7 a gente fala sobre produzir as páginas em si. Então a gente fala aqui sobre formato tanto no digital quanto no tradicional, para quem quer fazer o mangá na mão, no papel, caneta, lápis, não tem mesa digitalizadora, etc. A gente fala aí sobre os quadros, sobre algumas técnicas de produção, né, para poder melhorar ali a velocidade e a qualidade da produção das suas páginas de mangá. Aqui a gente fala um pouco sobre expressões, que é algo muito importante para desenhar no mangá. Lembrando que não é um curso de desenho, mas a gente fala sobre todos os outros aspectos da produção de um mangá. E o desenho ele tá um pouco incluso ali no aspecto de narrativa, de como contar uma melhor história. E aqui nessa aula de expressões, né, eu falo exatamente sobre os aspectos narrativos da expressão. E aí eu não vou te ensinar a desenhar expressões, inclusive tem vídeo aqui no canal de graça sobre expressões, tem 3 vídeos falando sobre expressões aqui no canal para você ver, caso você queira, mas lá eu falo sobre como usar essas expressões de uma maneira a se conectar melhor com o leitor, ao leitor ter mais sentimento quando estiver lendo seu mangá, etc. A gente fala, quando usar cenário e tal, como definir o que vai ser preto, o que vai ser branco ali no seu mangá, e terminando aqui, né, 8 aulas nesse módulo tem com os formatos e tipos de capa que a gente vai usar ali no mangá. E aí a gente vai ter mais 2 módulos, né? Um módulo aqui, que já tem aqui a prévia dele, né? Finalizando as páginas, tá fazendo arte final, tratamento, colocar balão, colocar fala, todas essas coisas, para no último módulo, no 9º módulo, a gente falar sobre a publicação. Então, o Jornada do Mangaka BR ele é realmente a ideia de ser o curso completo, assim, o passo a passo completo para você que só tem algumas e fala assim, eu tenho vontade de fazer um mangá. E você começar só com essa vontade de fazer um mangá e no final ter ele pronto assim na sua mão. Essa é a ideia do curso e acabou de lançar o módulo 7. Então, você quer aproveitar tudo isso, se inscreve aqui embaixo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você tá vendo esses vídeos de sinopse, é porque você tem muita vontade de fazer o seu mangá. Então, essa é a chance que você tem. Você consegue comprar lá por 12 vezes de R$19,90 ali, mais ou menos. R$19,90 ali por mês. Vou até entrar aqui para conferir, para não falar o preço errado. R$19,66. Então, com menos de R$20 por mês, você consegue aí, né, fazer o curso e aprender a fazer o seu mangá. Até você terminar aí de pagar, você também terminou o seu mangá e aí vai começar a vender ele e vai recuperar o dinheiro que você investiu no curso. Muito interessante aqui o formato que o autor escreveu essa sinopse, que ele escreveu tipo uma frase, reticências, aí 2 linhas embaixo uma frase, reticências, aí 2 linhas embaixo uma frase, reticências. Em vez de escrever o texto completo e tal, ficou bem estranho. Vamos ver se eu consigo ler aqui de uma maneira que não fique muito pausada, não fique muito estranho. Vamos lá. O nome é The Light of Darkness, né? A luz da escuridão. Eu acho que pode ser um nome bom. Tem que dar uma olhada se não tem coisas com esse nome. Eu acho que é um nome bem comum pra música. Aí tem que ver se não... dar uma pesquisada no Google e tal, pra ver se não tem muita coisa com esse nome. Porque eu já expliquei sobre essa questão de título aqui em outros vídeos, né? Um título muito comum que tenha coisas famosas com esse mesmo título pode fazer com que, sei lá, quando você publicar o seu mangá, as pessoas não consigam achar ele, porque aquela coisa mais famosa vai ficar aparecendo no lugar. Vamos lá. A Kami é uma garota de 16 anos, ela vive num mundo predominado por monstros que se alimentam de carne humana. Eles chegaram ao planeta por meio de um misterioso
portal que se abriu no céu 10 anos atrás. Ela mora numa base militar chamada Academia Z. O objetivo dessa academia é treinar crianças para lutarem contra os monstros, assim defendendo o que sobrou da humanidade. Mas o que vem mantendo a Kami viva até hoje é a vontade de encontrar sua irmã mais velha, que foi transferida para outra academia. Contudo, para ir até lá será necessário muito dinheiro, coisa que ela não tem. Graças a isso, ela aceita participar do exame militar que sua academia lhe propôs. Segundo os examinadores, será apenas um teste de sobrevivência e caso ela seja aprovada, será depositado uma boa grana em sua conta. Ok. O que ela não sabia era que o exame, entre aspas, na verdade era só um entretenimento doentio para os militares de alta patente, como tenentes e capitães, que estavam loucos para ver o sofrimento e desgraça de seus alunos nas mãos dos monstros. Interessante, interessante. Eu não entendi a relação exata do dinheiro com ir para outra base. Se a irmã dela está em outra base, me parece uma questão de ser transferida. Talvez o que poderia acontecer aqui não seria necessariamente o lance do dinheiro, ou talvez o dinheiro seria alguma coisa mais secundária, mas o que eu quero dizer, a irmã dela está em outra base. Ela estando numa base, porque não parece ser um negócio muito voluntário, digamos assim, já que são treinadas crianças para poder enfrentar os monstros em bases militares. Então não parece um negócio que você se alista, até porque se você entra como criança, você não tem nem controle, não é controle a palavra, mas acho que é consciência para poder escolher isso, né? Isso que eu quero dizer, né? Ele não tem a consciência necessária para dar o consentimento de eu quero treinar para enfrentar monstros. Então, já que não é um negócio, parece que é um negócio meio que obrigatório, é um serviço militar obrigatório, me parece estranho ele ter o poder, ter a possibilidade de falar, eu quero ir para aquela base agora. E aí o único lance seria dinheiro para, sei lá, percorrer a distância, sabe? Me parece um pouco estranho não casar muito com essa questão de ser obrigatório, de não sei o quê. Eu acho que o que poderia ser, talvez, para encaixar dentro desse lance de hierarquia militar, talvez aquela base seja uma base mais avançada ou algo do tipo. Então, você tem na primeira base ali algumas crianças, talvez seja a irmã mais velha dela, por exemplo, né? A irmã mais velha da Akami, ela passou num teste ali, virou uma militar tipo, sei lá, por ter mais habilidade, etc, esse tipo de coisa, e aí ela vai para uma base de hierarquia maior. Então, as crianças começam na base 1, aí as crianças que se destacam vão para a base 2, as que se destacam da base 2 vão para a base 3, sei lá, vamos supor, e aí viram realmente os militares de alta patente, ou vão para a guerra, não sei, vamos só imaginar esse negócio. E aí, o teste seria exatamente para destacar quem que eram as crianças de maior habilidade para ir para essa segunda base. Aí a gente não precisaria necessariamente do dinheiro e tal, nem nada do tipo, e por isso que a irmã dela, por ter sido vista como alguém melhor, foi para outra base, e aí ela tem que dar duro, digamos assim, para passar nesse teste, para poder ir para outra base e aí encontrar com a irmã dela, porque daí parece, a gente fica só dentro ali do contexto militar. Claro que aí fica um pouco mais difícil a questão do exame ser mais um entretenimento sádico do que necessariamente algo que realmente eleva a pessoa para outra base. Aí, qual que seria o lance que a gente poderia trabalhar aqui? Porque poderia ser realmente o lance de ser um entretenimento no sentido de que as pessoas que vão para outra base ou algo assim seriam, tipo, sei lá, filhos de generais de alta patente, etc. Seria uma coisa muito mais de nepotismo, né? De família, do que realmente de mérito, digamos assim. E aí, beleza. Por que a irmã dela teria ido para outra base? Talvez a gente poderia fazer um negócio meio A Fuga das Galinhas, sabe? Não sei se alguém já assistiu aqui A Fuga das Galinhas. No A Fuga das Galinhas você tem um monte de galinha que sonha em ser levado lá por um negócio que eles dizem que é o paraíso e tal. E aí esse paraíso, na verdade, elas são abatidas para virar torta. E aí você tem o lance da fuga das galinhas, que é elas fugindo de lá. Então você tem todo um lance de que a gente acredita que o procedimento padrão é esse, e na verdade o procedimento padrão é outro. Então ela quer encontrar a irmã dela, e a irmã dela é dita que está numa outra base, que é a base de maior patente. Então a irmã dela passou no teste e teve uma patente maior e foi lá para outra base. E aí talvez o que a Kami pode descobrir é que ao entrar nesse teste, na verdade,
por ser esse experimento sádico ali só, a irmã dela, na verdade, é uma prisioneira, não tá mais ali na parte militar, ela tá ali lutando como se fosse uma espécie de coliseu, né? Então tem os prisioneiros ali lutando com os monstros, exatamente como era na Roma. E aí, exatamente, por a irmã dela ser uma prisioneira e ter enfrentado os monstros e talvez estar vencendo os monstros por ser forte, por ser habilidosa, ela não vai voltar ali pro treinamento, pra escola normal, porque ela iria dizer pros outros, né, o que aconteceu, o que é realmente, o que toda aquela base militar realmente está fazendo, que é exatamente propor esse experimento sádico aí, esse entretenimento, esse showzinho sádico pros generais e tal. E que, na verdade, só quem avança e quem aumenta os seus cargos e sobe na hierarquia militar são os parentes, são os escolhidinhos e tal. E aí a Akame entra no negócio, descobre que a irmã dela tá lá, e aí o objetivo fica, né, que eu imagino que já seria o objetivo inicial da história, que é exatamente ela fugir disso e tal, ela conseguir escapar desse experimento sádico, que aí ela vai ter a ajuda da irmã dela e já vai encontrar a irmã dela, e aí elas vão ter esse objetivo de ir para isso. Então, ela vai realizar meio que o objetivo dela ali ao entrar no negócio, descobrindo ao mesmo tempo que aquilo não é o que ela imaginava. A irmã dela estava ali como presa e agora ela também vai ter esse desejo um pouco de vingança, né, junto com essa relação. Porque assim a gente deixa a história muito mais concisa. Quer dizer, o objetivo dela de fugir dali já está com a irmã, ela já realizou a parte da irmã e agora ela tem esse segundo objetivo. É um objetivo A, que foi solucionado porque ela encontrou a irmã definitivamente, só que a irmã não estava em outra base, não estava ali, foi revelado. E aí agora esse objetivo A virou o objetivo B, que é fugir. Na versão que está aqui, onde ela tem que pegar dinheiro para ir para outra base, para encontrar a irmã, a gente tem o objetivo A, que é escapar dessa base. Só que daí, quando tem o plot twist de descobrir que ela não vai só ganhar ali e vai ganhar o dinheiro e vai poder ir para outra base, ela vai ter que fazer todo um rolo ali. A gente tem toda uma história discorrendo aqui. E nesse momento, o objetivo dela de encontrar a irmã é completamente deixado de lado. E aí vamos supor que, beleza, ela consegue derrotar ali, consegue quebrar a estrutura militar, pega o dinheiro, aí ela pega o dinheiro, aí tem que ir lá pro outro lado, aí tem que ir em outra base, aí tem que encontrar a irmã dela nessa outra base, descobrir onde é que a irmã dela tá. Sabe? Parece que depois de todo o clímax da história, a gente tem um desfecho extremamente longo que é até ela encontrar a irmã dela. Ou você vai ter, sei lá, um corte ela encontrar a irmã dela e vai parecer meio tipo, pô, era só isso? Sabe? Vai parecer que o objetivo dela era fácil, não por uma questão do que ela teve que fazer ali, mas tipo, parecia que o que ela tinha antes era algo muito maior, muito mais importante do que encontrar a irmã dela, que encontrar a irmã dela era muito mais fácil. E fugir dali que era o lance difícil. E aí fica toda a dúvida, mas na outra base também não era difícil assim de fugir, mas na outra base não acontece esse mesmo jogo, sabe? Iria ficar um monte de questões no leitor que precisaria ser respondido e que iria estendendo muito a história com coisas que não são ali, talvez, o objetivo central de ser contado. Então, se a ideia é o foco da história, eu falo assim, de novo, né, eu falei aqui um pouco sobre isso. Qual é a história que eu quero contar? A história que eu quero contar é da menina que tem um objetivo e acredita na estrutura militar ali, porém ela descobre que essa estrutura está toda errada, está toda corrompida, e agora ela tem que enfrentar essa estrutura para poder realizar o objetivo dela. Se essa é a história que eu quero contar, então eu não preciso ter todo um arco depois disso, depois de toda essa história, que é o arco dela ir achar a irmã dela depois que ela pegar o dinheiro de alguma forma, sair no mundo e tal. Eu já condenso toda a minha história nesse arco. Então, ela quer achar a irmã dela, ela acha a irmã dela talvez ali mesmo dentro daquela estrutura. Porém, aí obviamente ela não quer só achar a irmã dela, abraçar e ficar lá abraçada e morrer para os monstros ser devorada. Não, ela quer viver com a irmã dela, ela quer ter uma vida digna com a irmã dela, porque faz parte ali do conjunto de quero encontrar a minha irmã, quero reencontrar a minha irmã, né? E aí continua mantendo o foco da história, que é quero fazer uma história sobre a pessoa que acreditava na estrutura militar, descobriu que aquilo tudo era um joguinho, e agora ela tem que escapar dessa estrutura. E aí ela, junto com a irmã dela, escapa dessa estrutura e realiza seu objetivo da história ao mesmo tempo. Ela está com a irmã dela, segura, num lugar de boa, e ter saído daquela estrutura sádica ali que estava acontecendo. Nossa última sinopse aqui é bem curtinha, então eu vou dar um recadinho antes. Eu vou estar na CCXP no stand da Crasa Studio dia 2 de dezembro, sexta-feira, das 2 às 3 da tarde, assinando ali, autografando postcards que vão ser distribuídos no próprio stand. Então você chega ali no stand e você ganha o postcard de graça e você pode ter o meu autógrafo lá. É só ir das 2 às 3, sexta-feira, dia 2 de dezembro, lá no stand da Crasa, na CCXP, que acontece em São Paulo. Então,
mais informações, é só pesquisar CCXP no Google, CCXP 2022, que você vai achar todas as informações que você precisa. Agora sim, vamos para a sinopse. O nome do meu mangá é Last Days, é sobre um homem que tem câncer e por algum motivo o tratamento deu a ele superpoderes. Então ele vira um super-herói para aproveitar seus últimos dias. É um textinho bem simples, bem curto, mas eu achei interessante o que dá para ser desenvolvido aqui. Porque eu acho que o grande tchan dessa história, o grande diferencial dela é o fato de que o tratamento deu a ele superpoderes, mas não curou ele do câncer. De modo que ele tem ali seus últimos dias de vida e, obviamente, lutar contra o crime ou fazer essas coisas vai, né, desgastar o corpo dele, por mais que ele tenha esses superpoderes, vai desgastar o corpo dele, mas ele acha que é uma coisa boa que ele pode fazer até ele morrer. O que eu acho que pode ser o grande, né, esse pra mim é o grande dia da história, o lance dele saber que vai morrer ali em algum momento. Eu acho que aqui a gente pode desenvolver exatamente o porquê que ele decidiu virar um super-herói nesses últimos dias. Ele tem os últimos dias de vida dele. Por que ele vai ajudar a sociedade e não talvez aproveitar esses poderes pra, sei lá, curtir pra caramba e tal, Sodoma e Gomorra e beleza, e morrer bem, sabe? Vai usar esse poder pra, sei lá, roubar um dinheiro no banco e daí sair gastando dinheiro e ter a vida que todo mundo quis ter e tal durante esse tempo que ele vai ficar vivo até o câncer matar ele. Por que ele quis fazer isso? Eu acho que esse é o grande tchan que dá pra desenvolver aqui na história. E talvez isso possa ser desenvolvido com um senso de responsabilidade, talvez, ou um senso de culpa, sabe? Então, talvez ele foi uma pessoa muito egoísta ao longo da vida dele inteira. E aí, quando ele se deparou com esse câncer, ele começou a fazer o tratamento, isso vai, né, mexendo nele, ele vai pensando sobre as questões. Então, pode ser que, primeiramente, quando ele descobre os poderes, ele pensa em fazer algo egoísta. E aí, conforme ele vai pensando que ele vai morrer de qualquer jeito, então, sei lá, ele tenta fazer uma atitude egoísta. E aí, ele percebe que esses superpoderes, ele ainda vai morrer, ele começa a pensar sobre a vida dele, e aí vai saindo dessa atitude egoísta e tendo essa atitude mais benevolente com os outros e tal, e querendo ajudar o mundo. Então ele pode ter feito coisas muito ruins ao longo da vida dele, a ponto dele sentir que ele precisa fazer isso pelo mundo, ele precisa fazer isso pelas outras pessoas para conseguir se perdoar ou algo do tipo. Enfim, entre várias coisas. Vamos supor que ele abandonou um filho, ou sei lá, ele abandonou a família dele, qualquer coisa que ele tenha feito que depois cria esse senso de responsabilidade nele, de tipo, eu preciso fazer algo de bom, porque é os últimos tempos que eu tenho na Terra, então tenho que fazer algo de bom. Eu acho que pra pessoa ter essa mentalidade assim, eu acho que ela tem, assim, eu tô falando uma pessoa real, essa pessoa tem que ter um senso de responsabilidade muito grande, pensando principalmente sobre seus últimos dias, ou algo assim. Eu fico imaginando o que a pessoa teria que ter passado ao longo da sua vida, na sua trajetória na Terra, para ter esse tipo de pensamento. E exatamente talvez esse tipo de questionamento que o autor precisa ter para poder desenvolver esse personagem e fazer uma jornada não só interessante se acompanhar do lance de combate ao crime, etc., mas também muito profunda e muito tocante de você imaginar, porque esse é o tipo de história que essa temática, a temática que aborda, que é como você aproveita a sua vida, ela conversa diretamente com cada pessoa, sabe? Não importa se uma pessoa necessariamente sabe o seu prazo de vida, a maioria das pessoas não sabe, mas a maioria das pessoas sabe, e todo mundo sabe isso, que um dia vai morrer. E esse dia pode ser daqui a 30, 40, 50, 60, 70 anos, ou pode ser amanhã, ou pode ser daqui a pouco. É bizarro falar isso, mas eu tô gravando esse vídeo aqui e eu posso ter uma parada cardíaca e morrer aqui enquanto eu gravo esse vídeo. E aí, esse tipo de coisa é o que pensa. Eu estou aproveitando a minha vida da maneira como eu gostaria, né? Pra sentir que ela valeu a pena se acontecer uma fatalidade comigo hoje, ou amanhã, ou depois de amanhã. E aí, quando a pessoa tem um prazo limite dado por um médico de falar, você vai talvez viver mais uma semana, mais 2 semanas. Essa pessoa, ela tem uma questão tipo, eu tenho que fazer a minha vida valer. E aí, se essa questão da pessoa fazer a vida dela valer é ela ajudar as outras pessoas, sabe? Cria uma mensagem muito importante. Qual que seria talvez essa mensagem? A mensagem de que o que a gente faz em vida as coisas importantes que a gente faz em vida é como a gente toca a vida e como a gente ajuda e influencia a vida de outras pessoas, das outras pessoas ao nosso redor, né? Existe até uma questão, existe uma frase, né, do filme Gladiador, né, que é o que a gente faz em vida ecoa na eternidade. E esse ecoa na eternidade através das memórias e das lembranças das outras pessoas, das pessoas que a gente tocou, que a gente influenciou de alguma forma. Então
nessa realidade que eu torço para que seja fictícia, onde o Jason morreu aqui enquanto eu gravava um vídeo, o que eu fiz aqui, né, tudo que eu fiz ao longo desse canal, tentando fazer mangá, tentando mostrar para o brasileiro que é possível fazer um mangá, que não é porque você nasceu no Brasil que você tem que ter outro tipo de emprego, que você não pode fazer arte, ou que você não pode fazer um tipo de história que parece que só quem pode fazer aqui nasceu nos Estados Unidos ou no Japão ou em outro país assim, que você, por ser brasileiro, você tem que falar, se você vai fazer uma produção artística, essa produção artística tem que falar, sei lá, ou sobre o Nordeste ou sobre favela, sabe? Parece que tipo, você é brasileiro, então você só pode falar sobre isso. Enquanto o americano ele pode falar sobre alienígenas, sobre demônios, sobre caçadores, sobre exorcistas, sobre não sei o que, o japonês também. E uma das coisas que eu tenho vontade de trazer é dizer que não, o brasileiro ele também pode falar sobre o assunto que ele quiser falar. E só o fato de ele ser brasileiro já está trazendo o ponto de vista de um brasileiro sobre aqueles assuntos. Ele não precisa necessariamente colocar um futebol na história, ele não precisa necessariamente colocar uma favela na história para aquela história ser mais brasileira. É muito legal quando põe, quando é colocado. Não vou dizer que tem mangás excelentes que abordam temáticas culturalmente, especificamente brasileiras, e são ótimos. Eu acho magnífico quando o autor consegue fazer isso, mas eu não gosto da obrigatoriedade de ter que fazer. Eu acho que ninguém deveria ser obrigado a fazer algo que está necessariamente intrínseco à sua cultura. Eu acho que você já tem essa cultura dentro de si, faz parte de ter nascido em um país e ter absorvido aquela cultura. E quando você faz uma história, sendo daquele país, você automaticamente está abordando aquela história a partir de um olho, né, a partir da sua cultura. Você está passando aquela história, seja uma história de super-herói, de alienígena, de pirata, de ninja, você está passando pelo filtro da cultura brasileira e aquela história está saindo com a cultura brasileira porque você é brasileiro e é impossível se desvencilhar dessa cultura. A não ser que, sei lá, que você vá aí com 5 anos de idade, você foi para outro país, aí beleza, só você ter nascido no Japão não quer dizer nada porque você cresceu, amadureceu e absorveu a cultura de outro país, né? É o que eu falo do caso do No Game, No Life. Muitas pessoas falam, o mangá é feito por um brasileiro. Legal, ele é brasileiro porque ele nasceu no Brasil, mas ele morou lá com 7 anos. Ele foi morar lá com 7 anos e a partir daí ele se tornou um japonês. Ele tem muito mais a cultura japonesa entranhada do que a brasileira. Então, dá pra dizer que é um mangá feito por um brasileiro? Dá do ponto de vista da certidão de nascimento, mas não do ponto de vista cultural de verdade, do ponto de vista que, na minha opinião, é o ponto de vista significativo. E aí, voltando, né, pro tema aqui que eu acabei me perdendo um pouco. Essa mensagem é o que iria se perpetuar através de quem acompanha esse canal, de quem de alguma forma meus vídeos ajudaram, né? Eu espero que esteja ajudando você, e que independente de o que possa acontecer comigo hoje, amanhã, ou nos próximos dias, meses ou anos, você talvez vai levar algumas dessas mensagens com você, e talvez você passe essas mensagens adiante, e aí entra essa frase, né? O que a gente está fazendo em vida para tornar a nossa existência significativa? E olha como esse assunto é complexo e é profundo, né, de se pensar e de se analisar. E é exatamente o tipo de tema que essa história está abordando especificamente. E quando você cria uma história assim, é o tipo de pensamento que eu espero que o autor tenha, o tipo de sensibilidade que o autor tenha para poder escrever essa história e extrair o máximo potencial dela, para que ela possa tocar quem estiver lendo ela. E é com isso que a gente encerra o vídeo de hoje. Muito obrigado para você que assistiu, muito obrigado para você que chegou aqui no final do vídeo, comenta aí, eu cheguei até aqui. E se você tem essa vontade de fazer o seu mangá, de contar a sua história, independente de qual ela seja, independente de qual cultura você queira abordar na sua história, mas você tá nessa dúvida de não saber como montar, não saber o passo a passo para ter o seu mangá pronto e publicado, para realizar esse sonho, então eu recomendo realmente que você entre no Jornada do Mangaka BR, porque eu fiz realmente o melhor que eu podia para poder passar isso com tudo que eu aprendi ao longo de anos fazendo mangá, errando pra caramba e tendo que aprender na marra, para você não precisar errar o tanto que eu errei. Tá tudo compilado lá para você aprender e vai ter mais coisas. Depois de terminar esses 9 módulos que eu falei, vão ter novas aulas que vão ser introduzidas para deixar cada módulo cada vez mais completo, para realmente atender todas as necessidades de um autor de mangá ali nesse processo árduo que é a criação da nossa própria história. O link tá aqui na descrição. Valeu para você que assistiu. Vejo você em um próximo vídeo. É nóis.